Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. Na última aula a gente falou sobre termos, conceitos, né, nomes, e se vocês lembram, esses termos, né, os conceitos, eles não são certos ou errados, né? É mais ou menos como você diz assim, triângulo. Tá, e aí, triângulo é certo ou é errado? Triângulo é um triângulo. E agora que a gente já tem vários conceitos, a gente pode começar a juntar ou separar conceitos um dos outros. Então a gente pode chegar e falar: o triângulo é, né, ou tem três lados, né? Então aí como a gente agora está dizendo coisas a respeito dos conceitos, a gente pode estar certo ou errado. Então agora os juízos, né, que são justamente essas afirmações envolvendo dois conceitos, são os primeiros atos da mente que podem estar certos ou errados, né? Então, os primeiros atos da mente em que a gente obtém ou não a verdade, né? Então, a proposição é a expressão externa do juízo e a gente pode definir, seguindo aí o De Interpretatione de Aristóteles, a gente pode defini-la como a expressão verbal em que se afirma ou nega um atributo de um sujeito. Então, como eu falei, o triângulo é uma figura geométrica, né? Sócrates é homem, homem é racional, essas coisas. Isso mais no caso das categóricas, que tem as proposições hipotéticas e as disjuntivas. Nas hipotéticas a gente diz se alguma coisa, né, então tal, né? Então essa expressão, essa afirmação ou negação de um atributo, ela é hipotética, né, condicionada. E nas disjuntivas ele é isso ou aquilo, né? Nas disjuntivas tem uma alternância, né, duas possibilidades, né? Mas nas categóricas, que é o caso principal, por assim dizer, é tipo, nenhum não sei o que é tal coisa. Então a gente está negando ou afirmando um atributo de um objeto. Também a gente pode definir como uma expressão verbal anunciando uma verdade ou uma falsidade. Essas duas definições são de pedaços diferentes do de interpretações de Aristóteles. Então, quanto às categóricas, elas têm três. A forma delas é basicamente assim: elas estão no modo indicativo, elas são ditas no presente, e o predicado é sempre separado do sujeito pela cópula. Então, ela sempre tem essa fórmula: sujeito, cópula, que é o verbo é, né? Verbo ser ou verbo estar, né? Não é não, né? Porque pode ser são, estão, né? Então, mas sempre tem o sujeito, a cópula e o predicado. Então, Sócrates é homem, os homens são racionais, por assim vai. Então, sempre um sujeito, uma cópula e um predicado. Isso é meio que uma maneira de padronizar as afirmações, né? Então a gente não diz na lógica, o pássaro voa, mas o pássaro está voando, né? Ou o pássaro é voador. Apesar de que mesmo no livro o Padre Jorge dá alguns exemplos fora disso, né? E a gente pode sempre raciocinar, não precisa estar nessa fórmula exatamente, mas esse seria o jeito melhor da gente descrever as coisas e usar as frases, né? Então a cópula não afirma a existência, né? De novo, a cópula é o verbo ser ou estar ali na proposição. Ela não afirma a existência, ela apenas afirma a identidade objetiva do sujeito e do objeto. Quando dizemos o leão é vertebrado, o mesmo objeto está sendo expresso por dois termos diferentes, né? Então eu posso olhar para um leão e falar, leão, é verdade que ele é um leão. Eu posso falar vertebrado, posso falar animal, e tudo isso é verdade, né? Então, por isso que a gente diz, o leão é vertebrado, o leão é animal, porque são maneiras diferentes de expressar o mesmo objeto. Então, a cópula indica que o objeto tem a determinação, o sujeito tem a determinação descrita pelo predicado, aqui tá errado, porque em português objeto é tipo que vem depois do verbo, né? Mas aqui pra gente objeto é sempre a coisa da qual estou falando, então o objeto é o sujeito. Você fica confuso, mas tem o sujeito e o predicado da proposição, que são a coisa da qual eu estou falando e o que eu estou dizendo dela, né, basicamente. Então, o Padre Jorge diz assim: aqui vemos como a lógica escolástica difere totalmente da lógica formal. O resto da citação também é do Padre Jorge, né? E estritamente falando, a lógica formal não deveria tratar do conteúdo do sujeito e predicado. Então, ela não analisa no S e P se S e P são repugnantes, né? A gente viu no último vídeo que tem conceitos repugnantes, né, ou termos repugnantes, né, tipo a pedra falante, né, que você não pode juntar para formar um conceito. E na lógica formal,
ela meio que abstrai isso, né, então ela não analisa termos, né, porque ela é justamente formal e esse aspecto dos termos, dos conceitos faz parte da lógica material. Então eu vou colocar aqui um vídeo do César Mortari, que é um professor de lógica brasileiro, né, ele tem um livro de lógica, pelo que eu fiquei sabendo é famoso, né. A gente ainda vai falar um pouco, mostrar mais algumas outras partes desse vídeo depois, mas essa é justamente a respeito dessa diferença entre a lógica do Aristóteles e escolástica, que eles chamam de lógica tradicional, em oposição à lógica clássica, que na verdade é a lógica moderna, que começa ali no século XIX com o Frege, né. Então quando você ouvir lógica clássica, é uma lógica bem moderna, não é clássica dos gregos, de Aristóteles e Sócrates, Platão, né. Mas vamos lá. Por exemplo, na lógica clássica, uma afirmação como todo círculo quadrado é um círculo quadrado seria verdadeira, né? É o princípio da identidade. Dado qualquer objeto, se ele tem uma propriedade, então ele tem a propriedade. Se ele for um círculo quadrado, ele é um círculo quadrado. Agora, será que existe algum círculo quadrado? Não, não garante existência, certo? Então, essa é uma diferença, por exemplo, entre a lógica aristotélica e a lógica clássica contemporânea. Então você vê, né, ele diferenciando lógica aristotélica de lógica clássica, né, a definição, né. É justamente o que o Padre Jorge falou, que, estritamente falando, a lógica clássica, o que hoje a gente chama de lógica clássica, né, acho que não tinha esse nome ainda na época do Padre Jorge, mas ela não analisa o que está sendo dito, né, que seria o material, só a forma, né. O que não significa que os lógicos, como o próprio professor César exemplifica, né, lógico que eles sabem que tem algumas coisas que são contraditórias, né, mas num certo sentido não faria parte da lógica, né. E em defesa deles, eles diriam assim: "Olha, você que tem que saber que não existe um quadrado redondo, né. A gente não lógico que a gente não cria um sistema lógico para ter como um dos objetos dessa lógica um quadrado redondo, né. Então tem isso também, mas, de qualquer forma, a gente diria que precisa existir um conhecimento, né, de quais coisas podem ser ditas, né, e que isso faz parte da lógica, porque faz parte da ciência do raciocínio, né. Isso tem que ser estudado por alguma ciência, e a ciência que estuda a representação conceitual da ordem real estuda desde do aspecto do termo, da proposição, da inferência, né, até chegar na estuda tudo, né, inclui essas 3 coisas. Então é muito estranho você pegar estudar só as inferências, só os raciocínios, é não estudar quais a relação entre o sujeito e o predicado de uma proposição, né. Essa seria a visão mais tomista, até onde eu fui capaz de entender. Então, embora S e P sejam 2 termos para um mesmo objeto, em geral, tá, o sujeito, né, que seria o S, né, que a gente sempre vai escrever S é P, né, sujeito é predicado. O sujeito diz mais diretamente o que a coisa é. E o predicado se refere à coisa como qualificada por algum atributo ou forma. Então, geralmente a gente diz que o sujeito é usado em extensão e o predicado é intenção. Se vocês lembram do último vídeo, né? Extensão são os objetos que são demarcados, que são representados por esse conceito, e intenção é aquilo que é dito, né, desses objetos. Então, lógico que um conceito como homem tem extensão e intenção, mas quando a gente diz o homem é racional, a gente está como que pegando a extensão do homem e aplicando a intenção racional em cima dela, né, então é mais ou menos isso. Então nós dissemos que a verdade é a conformidade do intelecto com a realidade e nas, proposições afirmativas, essa conformidade é perfeita. Nós afirmamos de um objeto algo que ele realmente tem. Nas negativas, elas também podem ser verdadeiras, quando a gente diz que um objeto não tem uma característica que ele realmente não tem, né. Mas, o padre Jorge diz que essa verdade é menor e subsidiária. Aí ele colocou uma citação, acho que de São Tomás, tal, mas eu não leio latim, não entendi, porque as citações estão em latim e as de Aristóteles estão em grego, né, coisa do pessoal daquela época lá, que os ingleses eram muito bons desse estudo, era comum os caras que faziam as grandes frequentavam as escolas públicas, né, que eram particulares, né, mas essas escolas públicas inglesas, eles estudavam latim, grego, sânscrito, então era, mas de qualquer forma, mas pelo que eu entendi, né, ele só diz isso, mas basicamente quando você diz alguma coisa de um objeto, beleza, você fala assim: "O homem é vertebrado", é porque o homem tem lá a vértebra,
Mas quando você diz o homem não é um gato, tá certo, lógico que tá certo. Mas, onde que tá o não ser gato no homem, né? É tipo, como se você estivesse olhando, tipo, sabe um gato? Sei, então, o homem não é um gato. Você não tá dizendo, em certo sentido, você não tá dizendo algo a respeito do homem, né? Você tá dizendo, tipo, indiretamente ou então é uma forma de verdade menor. O bom mesmo é você pegar aquela coisa e dizer algo que tá lá nela, né? E não dizer que tem uma outra coisa que não tá nela, sabe? Que nem a gente viu nos termos infinitos ou indeterminados, né? Por isso a gente vai ver bem lá na frente que o silogismo de primeira figura é o mais importante, que só nele você consegue chegar em conclusões afirmativas e universais, mas isso é mais pra frente. Então, já falei tudo que estava aqui? Isso. Então, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, como o sujeito nem sempre vem antes na sentença. Então, o padre Jorge diz, né, lembra do bem-aventurados os pobres de espírito, que na verdade é os pobres de espírito são bem-aventurados, né, na forma lógica. E a cópula, que é o verbo ser, não, de novo, não denota existência, né? Porque a gente pode falar Deus é, mas na lógica a gente diz, a gente sempre diz algo de um objeto, né? Então, mais ou menos quando a gente diz Deus é bom, né? Então, na lógica tratamos da ordem conceitual em que negamos ou afirmamos um atributo de um objeto. Logo, nós não usamos a cópula para expressar existência. A gente vai ver que tem algumas proposições que implicam em existência, mais lá para frente, mas não é a cópula propriamente dita que se refere à existência, né? O Mill, John Stuart Mill dá um argumento interessante para isso, né? Ele diz: se eu posso falar que tal coisa é existente e tal coisa é inexistente, sobretudo tal coisa é inexistente, como é que eu posso dizer que o verbo é implica na coisa existir, né? Por exemplo, quando eu digo o unicórnio é um ser de chifres, né? Eu estou dizendo que unicórnios existem, porque se a gente diz tal objeto é inexistente, nessa frase eu estou dizendo que ele não existe, mas o verbo ser está dizendo que ele existe. Então seria uma contradição. Então o verbo ser nessas nas proposições lógicas não significa necessariamente a existência, ele não implica na existência. Então poderia dizer coisas a respeito de seres que não existem, tá? A gente vai ver bem mais sobre isso mais para frente. Então é importante lembrar que nos casos dos termos negativos, a determinação não precisa ser real, mas apenas concebida como real. Então ele dá o exemplo do cavalo sem cavaleiro, né? O cavalo sem cavaleiro é o quê? É um cavalo. Então qual a diferença de um cavalo para um cavalo sem cavaleiro? É que você ressalta o aspecto de não estar com o cavaleiro no cavalo, né? Então é importante negar que o juízo não é composto de 3 atos, um para o sujeito, um para a cópula e um para o predicado, mas é um ato único juntando esses 2 termos, né, e usando a cópula para representar isso. Então a gente vai ver 2 aspectos das proposições categóricas, que são a qualidade e a quantidade. Então a proposição que afirma algo do sujeito é afirmativa, e a que nega algo do sujeito tem qualidade negativa, né. Então quando a gente diz: "Qual a qualidade dessa proposição?", você vai falar: "Ah, é afirmativa ou é negativa". É simples. Então alguns tentam negar essa diferença, porque dá pra gente transformar S não é P em S é não P. Então parece que a gente transformou uma negativa numa afirmativa. Porém, no final das contas, a gente ainda está negando o atributo P do S, né? Seja dizendo S não é P, como dizendo S é um não P, né? Então, de qualquer forma, você esquece a expressão verbal, ou o S tem essa característica P, ou ele não tem. Então são duas qualidades ali, né? Embora o padre Jorge fala que a gente tem que, é preferível a gente dizer o primeiro, então S não é P. Porque não P parece justamente que a gente está voltando para aquele negócio do não gato, né? Dizer que algo é um não homem. A gente está voltando para um termo indeterminado, né? Que é muito, não é um termo muito bom, né? Que nem a gente falou no último vídeo. Então, além da qualidade, tem a quantidade. O padre Jorge diz assim: ao afirmar ou negar um atributo de um sujeito, podemos fazê-lo para todo o termo do sujeito, né? Para alguns, uma parte daquele termo, uma parte indeterminada, para um sujeito singular, né, ou não especificar. Então, quando a proposição, quando ela toma o sujeito na sua extensão, desculpa, o termo, né, do sujeito, na sua extensão distribuidamente, ela é universal, né? É o famoso todos os homens são mortais. Então, todos os homens é uma expressão universal.
Porém, a gente não é sempre que tem todos ou todas no sujeito, né, que a gente pode falar que é universal, porque ela tem que ser usada distribuidamente. Então a gente tem um exemplo aqui, todas as telhas cobriam o telhado, né. Se você entende o significado dessa expressão, você sabe que não é que tem um conjunto de telhas, né, e todas as telhas são tão grandes a ponto de cada uma delas sozinha cobrir a casa, mas é que ele juntou várias telhas, né, todas essas telhas juntas cobriam a casa, e não cada uma individualmente, que é justamente o uso coletivo. Então esse não é um uso universal, mas ele é coletivo, que como a gente vai ver são proposições singulares, porque para ele ser parcial, eu teria que dizer que algumas telhas cobrem a casa, mas nenhuma telha cobre a casa. Então é só o conjunto das telhas todas tomado singularmente, né, essa uma coisa que é o conjunto de todas as telhas que cobre a casa. Então ela não é universal, também não poderia ser particular, mas ela só pode ser singular. Então as não designadas, né, quando a gente diz, por exemplo, homem é racional, são as que não possuem sinal de quantidade. Elas, o padre Jorge diz 2 coisas meio diferentes. A princípio a gente pode, dependendo da situação, a gente pode jogar um quantificador, né, então dizer todos os homens são racionais, alguns homens são racionais, né, que seria o melhor, mas às vezes a gente usa essas expressões que não são designadas, essas proposições que não são designadas, né, usar o nome certo, proposição, para significar que o predicado está necessariamente ligado ao sujeito, como homem é mortal, né? Seria tipo um todos os homens são mortais, né? Mas então ela é uma universal, claro, mas ela trata da natureza genérica e não dos indivíduos, motivo pelo qual alguns autores chamam de juízos genéricos. Então, acho que o melhor exemplo são os corvos, né? Que assim, a princípio, não tem nada na natureza dos corvos que fazem com que eles tenham que ser pretos, mas todos eles são pretos, né, então a gente poderia dizer: "Todos os corvos são pretos", mas não que corvos são pretos, né, não é algo da natureza, assim. Pode ser que esse exemplo esteja errado, né, mas ainda que todos os indivíduos de uma espécie tenham essa característica, ela não é necessariamente, ela não é necessariamente ligada à espécie, né. Eu posso ter uma característica, um acidente, como a gente diz, né, que, eh mais que todos os indivíduos tenham, né. Então é só a gente sempre fica falando: "Não, pode ser que tenha um indivíduo, né, algum dia pode ser que apareça, né, um indivíduo que não tem essa característica", né. Então essa seria a diferença entre um juízo genérico e um universal propriamente dito. A gente vai ver isso mais na frente na questão da implicação, lá no capítulo 7. Então beleza, então temos as categóricas, né, que podem ser afirmativas ou negativas e universais ou particulares. Então, a gente forma 4. Eu pulei aqui? Bom, a gente tem, a afirmativa universal, então, que é da forma todo S é P, né, ou todos os S são P, mas a negativa universal, é a gente poderia dizer todos os S's não são P, mas o problema é que quando a gente diz isso, se você pensar assim, todos os carros não são vermelhos, a gente pode entender isso como sendo assim, nem todos os carros são vermelhos, né, então todo S não é P, a gente poderia colocar o acento nesse todos, então todos não são desse jeito, né, então alguns não são, né, então não é que a gente está excluindo todo o predicado do sujeito. Por isso que para a negativa universal é preferível a gente usar nenhum S é P, então a afirmativa universal todo S é P, e a negativa universal nenhum S é P. E aí vem as proposições particulares. Então, as universais a gente pega o sujeito e usa todo o, o termo dele, né? O termo é usado inteiramente. E nas particulares é uma parte indeterminada, que pode ou não ser o todo. Então, aqui na lógica tradicional, a gente vai ver que isso é diferente na lógica clássica. Se eu digo todos os homens são racionais, eu estou dizendo alguns homens são racionais. É ao menos um, pelo menos um, talvez até todos, né? Então, por isso que ele diz é uma parte indeterminada. Eu não sei se é o todo, mas pelo menos uma parte eu sei que tem. Então foi o que eu disse, se todos os homens são racionais, alguns homens são racionais. E aí então já fizemos as universais,
as particulares e tem as singulares, que tem como sujeito um termo singular, um termo que só pode ser usado para um sujeito, né? Lembra do navio de 6 mastros, né? Que só tinha um, mas que quando o sujeito construiu mais um, né? Ele sempre foi um termo universal, ainda que só tenha, num dado momento, um indivíduo, mas então o singular só pode ser para um indivíduo, independente do que aconteça, é para um indivíduo. Né? Então, esse é usado em sua máxima extensão, né? Porque só pode ser para um indivíduo. E você está se referindo ao quê? A esse um indivíduo, né? Então você está usando ele para todos os indivíduos que esse termo pode se referir. Então, esse aspecto estranho, né? Que tipo, só tem um. Então, quer dizer, poderia ser um particular, mas eu estou usando o termo no máximo, né? Então, esse aspecto estranho faz com que alguns autores coloquem eles como universal, mas os escolásticos preferiam simplesmente falar, olha, é uma coisa diferente. Mas alguns autores vão falar para você que os juízos singulares podem ser entendidos como universais. Então eu coloquei aqui, né? As particulares também podem se referir a um único indivíduo, né? Então, quando se fala assim, algum homem é rei da Espanha, é só um homem que é rei da Espanha, né? Mas é um juízo particular. Porque homem o sujeito é um homem, né, mas quando eu digo o atual rei da Espanha, poderia ser até é homem, né, mas o atual rei da Espanha é velho, só tem um homem para quem um indivíduo para quem o rei da Espanha pode ser dito, né. Então esse é singular. Então só para a gente reparar aí na diferença entre os dois. Então galera, não sei se a explicação ficou muito boa, mas, os para a gente classificar as proposições em universais, particulares e singulares, a gente sempre está olhando pro sujeito, por isso que eu coloquei sublinhado aqui, né? As singulares têm como sujeito um termo singular. Então, nessa primeira expressão, algum homem é rei da Espanha, o sujeito é algum homem. Então, eu estou pegando homem, né? Que é um conceito que vale para muitos indivíduos, né? E estou cortando uma parte dele. Por isso que é particular. Agora, quando eu falo o atual rei da Espanha é velho, o sujeito é o atual rei da Espanha e esse sujeito só serve para uma pessoa, por isso que é singular. Então, só deixar claro que é com relação ao sujeito. Essa classificação universal, particular, singular é uma classificação do sujeito de uma proposição, beleza? Então a gente chega no esquema quádruplo das proposições. Ou o sujeito é tratado por inteiro ou não, e ou afirmamos-lhe algo ou não. Então nós temos quatro formas principais de proposições categóricas: a universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Como a gente falou, todos os homens são mortais, nenhum homem é mortal, alguns homens são mortais, alguns homens não são mortais, né? A gente vai ver muito essas quatro proposições vão aparecer muito daqui para frente, né? Então a gente usa as letras latinas, as palavras latinas afirmo e nego para representar essas quatro proposições. A primeira vogal representa a universal e a segunda a particular. Então eu tenho uma proposição afirmativa, universal. Então eu vou na primeira letra de afirmo, que é A, e chamo ela de A. Então A é a universal afirmativa. A particular afirmativa é a segunda vogal de afirmo. Então ela é I. E de novo também as duas vogais de nego, né, são E e O. Então E representa a universal negativa e O a particular negativa. Então a gente também escreve que nem está aqui embaixo, ó. SAP, você podia usar talvez o A maiúsculo e os S e P com minúsculo, né, mas como A é universal afirmativa, todo S é P. E a mesma coisa para os outros. CEP, CIP, SOP, como você quiser, né? Mas cuidado, tem que ser o afirmo e nego do latim. Não vai usar afirmo e nego em português, que dá tudo errado, viu? Então, além disso, a gente pode qualificar as proposições como analíticas ou sintéticas. As proposições analíticas são aquelas em que o sujeito ou predicado estão contidos na intenção um do outro. Basicamente, você não precisa de conhecimento empírico para saber que, então, que a proposição está certa, né? Então, e o Padre Jorge diz que isso não precisa ser evidente, como o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é uma proposição analítica, mas para você provar,
não é um negócio óbvio, né, demora um tempo, né, tem um monte de coisa que tem que ir provando uma para chegar na outra, na outra, na outra, até chegar no teorema de Pitágoras. Então não é algo evidente, mas ela é analítica, porque eu consigo encontrar um na intenção do outro. Então as que não são analíticas são ditas sintéticas. Talvez o jeito mais fácil de lembrar é que analítica de análise, né, porque você vai como que separando os aspectos, né, então você pega o sujeito ou o predicado e você vai vendo o que que tem ali, né, e as sintéticas são coisas que você vai no mundo real, como aqui ele diz: "Algumas vacas são pretas". Você vai no mundo real e você vê uma vaca preta, então você junta elas no mundo real, né. Enquanto que analítica é algo que você vai pegando, você vai quebrando, vai destrinchando para ver se você acha o outro termo ali no meio, como os ângulos do triângulo somam 180 graus. Então o Padre Jorge diz que tem 2 tipos de analíticas, aquelas em que o predicado é todo ou parte do sujeito, como todo quadrado tem 4 lados, né. Todo quadrado é uma figura geométrica, né, ele seria ser uma figura geométrica seria uma parte do que é ser quadrado, né. Ou aquelas em que o predicado é uma consequência da natureza do sujeito, como o caso dos triângulos que têm ângulos que somam 180 graus. Aqui eu me confundi com o que vai vir depois, porque ele diz que, beleza, eu tenho uma natureza de um sujeito, né? E eu tenho consequências que eu tiro disso, né? Mas nem tudo que é. Algumas proposições sintéticas também representam coisas que vêm da natureza do sujeito. Vamos ver aqui que vai ficar mais fácil. O Padre Jorge diz no livro que a água congela a 32 graus Fahrenheit é uma proposição sintética. Então, assim, eu achei um pouco estranho, mas eu pensei assim, vamos pensar um outro exemplo. No caso da água congela a 0 graus Celsius ao nível do mar. Né? O zero da escala Celsius é definido como a temperatura de congelamento da água a nível do mar. Então, quando você fala água com... O que significa 0 graus Celsius? É a temperatura que a água congela ao nível do mar. Então, eu encontrei o sujeito, que é a água congelar, né? No predicado. Então, é uma proposição analítica. Porque justamente 0 graus Celsius é congelar, é a temperatura em que a água congela. Então, a qual temperatura que... Não, a água congela na temperatura em que a água congela, né? Isso seria analítico, né? Porém, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu fui ver sobre a escala Celsius, o cara, ele achou a temperatura mínima que ele conseguiu medir lá na Dinamarca e chamou de zero, escolheu uma outra temperatura lá. Aí a temperatura de congelamento da água, né, deu tipo 31 e uns pouquinhos. Aí ele ajustou para ficar 32. Então, num certo sentido, eu acho que não é verdade que essa proposição da água congelar a 32 graus Fahrenheit seja uma proposição sintética, porque ele meio que definiu a escala para ser assim, né, então eu acho que o Padre Jorge errou aqui. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso. E a proposição "o álcool evapora a nível do mar", era para parecer só não era para parecer a resposta, mas é sintética, né, você vai lá, você pega o seu termômetro, né, você mede a temperatura que a água congela, que a água evapora, né, mede a coluna do mercúrio, divide em 100 pedacinhos ali, né, aí você vai lá e evapora o álcool, e você vai achar 82, né, na sua escala. Então não é da definição do álcool, né, você não consegue analisar, não precisa só da definição, mas você não consegue analisar o álcool, assim, logicamente para descobrir que ele evapora a 82% da temperatura entre o ponto de congelamento e ebulição da água a nível do mar, não tem como você fazer isso, é experimental, né, é empírico, portanto sintético. Mas eu fiquei pensando assim, mas é da natureza do álcool, eh evaporar a essa temperatura, né, então, quer dizer, então não é analítico? Então eu estava com uma dúvida nisso, mas nem tudo que é da natureza do sujeito você pode deduzir analiticamente, tem muitas coisas da natureza do sujeito, como o álcool evaporar a 82 graus Celsius a nível do mar, que você tem que fazer sinteticamente. Porque lembra que a gente falou, inclusive, que a gente, em geral, só na matemática que a gente tem, conceitos adequados. Os outros são conceitos, claros, que têm algumas notas que compõem o objeto, né, mas a gente não tem tudo a respeito dele. Então não dá pra gente analisar tudo se a gente nem tem todas as características dele, né. Então,
Claro que tem coisas da natureza dele que a gente não vai conseguir analisar e que a gente só vai conseguir descobrir sinteticamente, né. Por isso que tem ciência, né, observação, experimentos, né. Então só tomar esse cuidado de que quando ele diz, aquelas em que o predicado é uma consequência da natureza do sujeito, sim, tem proposições analíticas em que o predicado é uma natureza do sujeito. O predicado ser, uma consequência da natureza do sujeito, às vezes me permite tirar uma proposição analítica, né, deduzir, né, pela própria ideia, pelo próprio significado do sujeito, eu encontrar o predicado ou o contrário, né, da própria ideia do predicado, eu descobri o sujeito. Mas tem muitas coisas da natureza do sujeito que eu só consigo descobrir sinteticamente, empiricamente, sem a análise, né. Então vamos lá. Aí vem as proposições complexas, que nem são tão complexas quanto as compostas, né. Então o nome ficou, ao meu entender, seria melhor chamar as compostas de complexas e as complexas de compostas, porque as complexas são muito mais simples que as compostas, mas estou embaralhando a cabeça de vocês. São aquelas que possuem termos de muitas palavras, ditos termos complexos. Na prática são termos como os outros, né, porém temos que diferenciar entre 2 cláusulas, 2 situações, as restritivas, como todas as nações que são civilizadas têm filosofia. Ele está dizendo que, hã, as nações que não são civilizadas têm filosofia, que não são civilizadas não têm filosofia. Ela só tem filosofia se ela é civilizada. Fala galera, tudo bem? Acho que eu me confundi um pouquinho aqui, né. Deu para entender que, na verdade, o que essa frase está dizendo, né, é que ela está afirmando algo das nações civilizadas, né, que é ter filosofia. Então, a princípio, ela não está dizendo que todas as nações têm filosofia, mas ela diz que todas as nações civilizadas, sim, né. Eu cometi o erro, né, de dizer que só as nações civilizadas têm filosofia, mas não é isso que a frase está dizendo, né. Quando a gente olha ela, é possível que uma nação não civilizada também tenha filosofia, mas o que ela diz é que das que são civilizadas, todas têm filosofia, mas ainda assim é possível que uma nação incivilizada também tenha filosofia, tá. Mas acho que deu para entender que ela, a princípio essa frase está restringindo, não só para, ela não está falando de todas as nações, mas daquelas que são civilizadas, beleza? Mas tem as proposições complexas que são descritivas. O Geralmente, eu acho que isso é uma coisa do inglês, porque em português a gente sempre coloca uma vírgula, né, entre a nas descritivas, né. Então, as baleias, que não são peixes, são animais aquáticos, né. Então eu não estou restringindo, eu não estou dizendo que só as baleias que não são peixes são animais aquáticas, né. Tanto que seria estranho eu dizer que as baleias que são peixes não são animais aquáticas, né, mas basicamente, esse "que não são peixes" é uma explicação do que é a baleia. Por isso que ela é descritiva, ela descreve a baleia, eu estou jogando uma outra informação a respeito das baleias ali no meio, né, seria as baleias são animais aquáticos, mas eu estou jogando ali no meio também que elas não são peixes, né. Mas no português, de novo, não sei se isso é uma coisa que no inglês fica mais difícil de saber, mas no português é só a gente botar a vírgula aqui, né. Porque se a gente botasse aqui todas as nações que são civilizadas e colocasse vírgula, né, aqui, né, seria, ele está dizendo que todas as nações são civilizadas e todas as nações têm filosofia, mas ele está restringindo, né, então, basicamente isso que a gente tem que saber de proposições complexas, é bem simples, na verdade. Agora, as compostas são as proposições que, apesar de sua unidade, né, são mais de uma proposição em seu conteúdo lógico, são 2 proposições ali escondidas debaixo de uma só. Então tem aquelas em que a composição é gramaticalmente explícita, que são compostas em forma, e as não explícitas, que são as exponíveis. Então, basicamente as fáceis de perceber, que são as explícitas, e as que não são tão fáceis de perceber, que são as não explícitas, né, ou exponíveis. Então essas compostas em formas, né, ou explícitas, podem ser as copulativas, em que há 2 sujeitos ou 2 ou mais predicados. Então, Pedro e Paulo terminaram seus dias em Roma. Na verdade, essa proposição são 2, né, Pedro terminou seus dias em Roma e Paulo terminou seus dias em Roma. Tem também as remotivas, que é a mesma coisa, só que no negativo. Nem riquezas nem honras podem banir a ansiedade, né? Então, riquezas não podem banir a ansiedade, honras não podem banir a ansiedade, né? São duas proposições numa só.
As discursivas ou adversárias, que são duas proposições unidas por uma conjunção adversativa. Então, Guilherme era corajoso, mas não magnânimo. Obviamente, era Guilherme I, desculpa. Guilherme I era corajoso, Guilherme I não era magnânimo. E aí, agora o segundo tipo, as difíceis, as que não são explícitas, as exponíveis. São as exclusivas, que possuem conjunção se ou somente, né? E excluem o predicado de qualquer outro sujeito. Então, somente Deus é onipotente. São duas proposições lógicas. Deus é onipotente, nenhum outro além de Deus é onipotente, né? Aí eu chamei de exceptiva, né? Eu acho que está errado esse nome, mas é de exceção, né? Trata de um todo fazendo uma exceção. Então, toda tripulação, exceto um, precisava de uma outra vírgula aqui, né? Toda tripulação, vírgula, exceto um, morreu. Então, seria uma pessoa se salvou, né? E todo o resto da tripulação não se salvou. Então, tem a inceptiva e desitiva. Então, incepção, né, é de você começar alguma coisa, né? E a desitiva seria de você desfazer essa coisa. Então, elas tratam do começo e do fim de algo. Porque sempre que eu tenho uma coisa, eu digo que tal coisa começou, eu estou dizendo isso aqui, que antes ela não era e que a partir desse momento ela passou de ser. Então, a prensa tornou-se comum após 1500. Isso são duas afirmações, que ela não era comum antes e que ela passou a ser comum. Escrevi tudo errado, né? A prensa se tornou comum depois de 1500. Sempre que eu escrevi apresenta, nada a ver, né? Nossa, eu revi esse slide um monte de vezes. Mas, então essas são as compostas. Como vocês viram, é bem mais difícil que as complexas, né? Mas depois vem as proposições modais, que tudo aqui eram categóricas, né? Então as modais é um outro tipo de lógica que ficou mais comum do final do 19 por 20. O Aristóteles tentou fazer um pouco disso, mas não deu certo. Ele fez muito pouco. Mas nessas proposições a cópula sofre modificações para expressar a maneira como o predicado pertence ao sujeito. Porque é diferente dizer que um homem é mortal e dizer que esse homem é culto, porque um é necessário e o outro não. Então tem três relações possíveis, né? A necessidade, os homens são necessariamente mortais, a impossibilidade, é impossível uma criatura irracional exercer o livre-arbítrio, e a possibilidade, que é um homem pode ser gramático. A gente não trata de lógica modal aqui no livro, né, do Padre Jorge, então vai ser só isso mesmo, vocês podem saber que existe. Isso é muito usado no negócio deôntico do Kant, né, de moral, né, porque necessidade e possibilidade tem a ver com moral, se algo é permitido, se algo é necessário, né, se você pode fazer tal coisa, né, então, mas é um tipo de lógica que aparece bastante também aí, né. Então, alguns como o Hamilton, que era um autor de lógica ali do século XIX, inglês também, ele disse que essas considerações pertencem à metafísica e não à lógica. E o Padre Jorge responde que necessidade e possibilidade como fatos objetivos pertencem à ordem real, né? É na realidade, né, no mundo real, que os homens são necessariamente racionais. Mas elas também pertencem à lógica porque eu tenho que expressar isso logicamente também, né? A gente tem que representar isso na nossa cabeça, então também pertence à lógica. Então, uma coisa que o Padre Jorge menciona ali, que é a redução das proposições à forma lógica, que é deixar elas, tirar as coisas do discurso comum, normal, como a gente tem dia a dia, para expressar elas numa forma lógica. Então ele diz que o sujeito tem que ter um quantificador, né? Então, todo não sei o que, nenhum não sei o que, algum não sei o que, né? Deixar a cópula no presente e ter o predicado certinho ali. Então, sujeito, cópula, predicado, que nem a gente disse. E o sujeito tem que ser aquele de que se fala, a quantidade, né, se falamos de toda ou parte do sujeito, e o predicado aquilo que é dito do sujeito. Então ele dá uns exemplos, né? Isso vai aparecer nos exercícios. Então, tolos desprezam a verdade. A gente transforma ela na forma lógica para todos os tolos são desprezadores da verdade. E também, firme em seu perigoso posto ele ficou, a gente passa para o presente, né? E diz, ele está firme em seu posto perigoso. Porque a lógica é tipo tudo dito no presente, né? A gente diz das coisas no geral, independente de ter passado, presente e futuro, né? Embora tenha algumas lógicas que tentam tratar dessas coisas, né? Então vem agora as hipotéticas e disjuntivas, que são primeiro elas não afirmam ou negam o predicado absolutamente do sujeito, né? É hipotética.
com alguma suposição, né, em algum caso específico, e as disjuntivas elas te dão possibilidades, né, é um ou é outro, né. Então as hipotéticas, a predicação é feita, eh, como sendo causa de uma outra predicação, então, se o pastor é negligente, as ovelhas se perdem. Você vê que ele não usou aqui, né, as ovelhas são perdidas, né, mas então isso seria uma hipotética, não é que as ovelhas estão perdidas, mas se o pastor for negligente, as ovelhas, se perdem, né, ou são perdidas. Então ela tem 2 formas possíveis das hipotéticas, né, se A é B, é C. Então se Sócrates é homem, ele é racional, né, mas é que a gente sabe que ele é homem, né, mas basicamente isso. E se A é B, então C é D, como essa aqui, né, se o pastor é negligente, se A é B, as ovelhas são perdidas, então C é D. Todas as hipotéticas são afirmativas, isso é bem interessante, né. Vamos voltar aqui um pouquinho. Lógico que a gente pode falar, se o pastor não é cuidadoso, as ovelhas são perdidas, né, mas a questão é que a gente está juntando 2 ideias, seja de o pastor ser negligente com as ovelhas se perdem, com, o pastor não ser negligente e as ovelhas não se perderem. De qualquer forma, o que a gente está dizendo é a junção dessas 2 ideias, esse é o centro dessa proposição. Então eu sempre estou juntando 2 coisas, então eu estou sempre afirmando ainda que seja a afirmação da relação entre 2 coisas negativas, né. Então elas são sempre afirmativas e elas não possuem quantidade. Então quer dizer, poderia ser também se como é que é? Alguns pastores forem negligentes, algumas ovelhas se perdem, mas também não de qualquer forma, existe uma relação entre as algumas ovelhas se perderem e alguns pastores serem negligentes, né, então, o padre Jorge diz que não tem quantidade. É interessante, o que poderia ser dito quantidade, né, é você dizer, se o pastor é negligente, às vezes as ovelhas se perdem, né, ou hoje em dia com certeza o pessoal já bolou uma lógica em que tem tipo, que seria uma matemática, né, se o pastor é negligente, existe uma possibilidade de tantos por cento de alguma ovelha se perder, né, acho que isso já seria quantidade. Mas quando a gente fala, né, nessa lógica que a gente está fazendo que é, se isso então aquilo, né, não tem quantidade, a quantidade está no antecedente, no consequente, mas não no nexo entre as 2 proposições. Tá bom? Então, né, acho que não sei se precisa explicar, né, antecedente, você diz: "Se o pastor é negligente, então as ovelhas se perdem", né, o pastor ser negligente é o antecedente e as ovelhas se perderem é o consequente, né, se você entende qual que é a causa e qual que é o efeito, se bem que ela às vezes, essa relação de antecedente e consequente não é a causa, né, então essa foi uma explicação errada, né, mas se você entende o que que vem antes, o que que vem depois ali, né, você entendeu, o que que depende do quê, você entendeu o que que é o antecedente e o que é o consequente. Então, por que que ele diz que ela é afirmativa? Porque a negação de se ele é pobre, então ele é inculto, seria apesar de pobre, ele é culto. Espera, isso. Então, apesar de pobre, ele é culto, então, que não é uma coisa hipotética, né, eu não estou fazendo uma predicação depender de um outro negócio, né, então seria basicamente isso, do porquê que elas são sempre afirmativas. Então daí vem as disjuntivas, são aquelas que fazem uma predicação alternativa, então ou A é B, ou C é D, ou S é P ou Q. Então elas podem ser particulares, porque elas podem se referir a algum S só, né. Então algum S é P ou Q. Então elas podem ser inclusivas ou exclusivas, né, então quando eu digo S é P ou Q, o S pode ser P e Q ao mesmo tempo, porque ela seria inclusiva, mas quando eu digo que é só um ou só outro, elas seriam exclusivas, né, excluindo uma outra, né. Isso a gente vai ver mais pra frente, basicamente para o padre Jorge depende do caso, né, os 2 casos são legítimos, né, as 2 coisas podem acontecer. Então acabamos o capítulo 3. Acho que é um capítulo bem longo, né, mas, vamos aos exercícios. Comente as 2 afirmações. Juízo é a síntese de 2 conceitos. Juízo é um ato de divisão mais do que de síntese. É uma pergunta capciosa, ao meu ver, né. Mas explique o significado lógico da cópula, acho que a gente falou disso. O juízo consiste em comparar juntamente duas noções ou ideias de objetos derivados da simples apreensão.
de maneira a discernir se eles concordam ou discordam. Examine criticamente e indique cuidadosamente a relação que você acredita existir entre noções, juízos e inferências. Discuta a significância para os fins lógicos a distinção entre juízos analíticos e sintéticos. Qual o significado exato de algum ou alguns no juízo lógico? E expresse as seguintes sentenças em forma lógica. Quando um homem mira cegamente, ele às vezes acerta o alvo. Poucos homens conseguem o que querem. Nenhum escocês precisa se alistar. Muitas flores nascem para avermelhar sem serem vistas, né, sem ser vistas. Uns poucos marinheiros foram salvos. Apenas homens podem ser membros do parlamento. 6. Explique a distinção entre proposições complexas e compostas e mostre a importância dessa distinção. Dê o sentido de cada uma das seguintes sentenças de maneira a mostrar sua qualidade e quantidade lógicas. Nenhuma notícia é boa notícia. Use um ladrão para pegar um ladrão. Um dos desentendimentos estúpidos mais comuns é que todos os nossos monumentos públicos são ruins. Faltou um S ali em monumentos, desculpa. Defina proposições exclusivas e exceptivas. Qual a relação lógica, se há alguma, entre elas? Expresse as seguintes proposições na forma lógica. O único homem na casa era o senhorio. Qualquer um, a não ser um idiota, acreditaria. Nenhuma entrada, exceto a negócios. Apenas membros podem votar. E reduz a forma lógica. Quanto mais velhos nós somos, mais experientes nós nos tornamos. Poucos homens conhecem a sua própria mente. Apenas crianças são admitidas. E qualquer resposta não é boa, não é o suficiente, né? Não é boa o suficiente. Dê uma breve explicação da lógica modal como entendida pela lógica tradicional. Contraste esse sistema com o introduzido por Kant. A gente não falou do sistema de Kant. Qualquer coisa eu coloco alguma coisa explicando na resposta, né? Em qual sentido os juízos categóricos universais são hipotéticos? É estranho, eu também não lembro de ter visto isso na, na nossa explicação, né? Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Pode aí curtir, compartilhar, comentar. De novo, espero que tenham gostado e até a próxima.